Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja onde vai ficar, para a glória de Deus. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando Deus oferta e sacrifício pelo pecado. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E, porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifício não somente pelo pecado do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus que lhe deu essa honra, pois lhe disse: "Você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai." Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: "Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque." Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio de seus sofrimentos, a ser obediente. E, depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus poderoso, grande Deus. Essa palavra se encontra em Hebreus, capítulo 5, versículo 1, que diz: "Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus oferta e sacrifício pelos pecados." Glória a Deus, aleluias. Então aqui está falando aqui em Hebreus, né, de sacrifício, né, pelos pecados. Mas hoje não precisa disso, né? Hoje só precisa servir a Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, praticar a palavra. E essa é a maneira mais fácil de servir a Deus. Porque Deus, ele não quer saber de sacrifício, ele quer saber de obediência. Obediência à palavra dele, obediência às ordens dele. É isso que Deus quer de nós. E nós temos que ser pacientes com as pessoas ignorantes, aquelas que cometem erro, porque nós também somos fracos, né? E também precisamos de oração por nós, para que nós não venhamos cair em tentação. É preciso que as pessoas estejam orando por nós, nós estar orando para as pessoas, é preciso Deus estar ali olhando para nós, e Jesus, ele interceder perante a Deus por nós, e nós poder escapar da fúria de Satanás. Mas para isso a gente precisa ser obediente a Deus e orar pelo povo, né? Para que Deus venha perdoar os pecados deles, para que eles venham ter um encontro com Deus. Que a oração, ela pode, né, ajudar uma pessoa a se salvar, porque a gente somos sacerdotes, mas nós não escolhemos ser,
Foi Deus que nos fez assim. Ele nos limpou, nos protegeu, nos guardou e nos fez fortes para podermos ajudar as pessoas necessitadas. E Jesus, ele foi um grande sacerdote. E foi Deus que deu essa honra para ele. Foi Deus disse que ele era filho dele, né? Hoje você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Aí o que ele quis dizer para o Senhor Jesus. E em outro lugar dessa escritura também tem, né? Que ele é sacerdote de Melquisedeque. Então Deus está sempre, né, em oração, pedindo a Deus por nós, para que nós venhamos ser salvos da morte. E as orações de Jesus por nós é atendida por Deus. Elas são atendidas por Deus, porque Jesus era dedicado a Deus. Então nós também temos que ser dedicados a Deus para que nossas orações venham a ser atendidas por Deus. Que aí Ele vai nos aperfeiçoar, vai nos ajudar, vai dar salvação eterna. Mas por isso que nós temos que obedecer a Jesus, obedecer a Deus, a palavra, para que a gente possamos fazer as coisas de Deus como Deus quer. Temos muito a dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam entender as coisas, é difícil de explicar. E nós não entendemos muita coisa na Bíblia, porque a gente custa entender as coisas, né? Mas se a gente lê, pedir ajuda para o Espírito Santo vai nos ajudar a entender que o ensinamento de Deus é muito bom para a nossa vida. E por isso que nós precisamos sempre estar perto de Deus, para aprender as coisas de Deus, para podermos fazer o que Deus quer na nossa vida. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor, que precisam, Senhor Deus, meu Pai, estar em contato com o Senhor, meu Pai, estar, Senhor Deus, meu Pai, dando a Tua palavra, estar jejuando, Senhor Deus, orando pelas pessoas necessitadas, Senhor, para que elas venham ter uma vida, Senhor Deus, meu Pai, contigo, Senhor, para que elas possam, meu Pai, pedir algo para Ti, o Senhor, meu Pai, dar, Senhor Deus, porque ela tem que ser obediente ao Senhor, obediência à Tua palavra, Senhor. Abençoa essas pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a vida delas, Senhor Deus, meu Pai. Que elas venham crescer, Senhor Deus, meu Pai, como adulto, que não precisa mais tomar leite, Senhor. Porque quem toma leite, Senhor Deus, meu Pai, a Bíblia diz que é a criança, Senhor Deus, meu Pai. E a gente tem que saber o que é certo, o que é errado, Senhor Deus, meu Pai. E olhando, Senhor Deus, meu Pai, a Sua palavra, nós estamos comendo comida de adulto, Senhor, comida sólida. Pela prática, Senhor Deus, meu Pai, da palavra, nós sabemos a diferença, meu Pai, o que é bom e o que é mal. Pai amado, Pai misericordioso, ensina essas pessoas, Senhor Deus, o que é bom, o que é mal, Senhor Deus, meu Pai, o que é certo e o que é errado. Para que elas venham entender, Senhor Deus, minhas tuas vontades, Senhor Deus, o teu querer. Pai, o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz, Senhor Jesus.